Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola da Inteligência. Eu sou a professora Dani, estamos aqui representando a nossa Organização Educacional Cristo, trazendo como tema da aula de hoje os combinados. Professora, combinados, o que é isso? Vamos entender agora. Meus amores, trazendo aqui algumas sinalizações para que a gente possa aprender a ter uma boa convivência, não somente em sala de aula, mas uma boa convivência social. Isso mesmo. Então, eu trago aqui alguns questionamentos disparadores, como, por exemplo, o que é preciso para que a convivência seja boa? O que é que você acha que nós precisamos aí para uma boa convivência? Quem precisa estar no comando para que haja uma boa convivência? Olha só, como é bom começar a nossa aula já com perguntas, indagações que fazem vocês refletirem sobre o nosso tema. E eu queria muito, tá, que nesse momento vocês já estivessem aí com o seu material didático do lado, com o seu caderninho do lado, para já ir respondendo esses questionamentos aqui que eu trago para vocês, tá bom? Então, vamos aí imaginar que conquistar uma boa convivência com seus colegas de classe seja como fazer uma viagem de carro. Olha só, tenho certeza que todos vocês gostam de viajar de carro, principalmente viagens longas, né? Então, se a gente imaginasse que para conquistar essa boa convivência, né, essa boa convivência com os nossos colegas de classe fosse aí como fazer uma viagem, nós nos perguntaríamos o seguinte: o que você precisa fazer antes de sair de viagem? O que você acha que é preciso fazer antes de sair para viajar? E durante a viagem, você tem que prestar atenção em quê? O que essa comparação tem a ver com viver em sociedade? E a próxima pergunta é: você se lembra de alguma viagem que você fez com amigos, na qual precisou ter cuidados para obter uma boa convivência durante o tempo que desfrutaram juntos? Então, nada mais, nada menos aí do que pensar sobre os nossos combinados para se ter uma boa convivência a partir de questionamentos sobre, por exemplo, como viajar de carro, né? O que a gente precisa, então, fazer antes de sair de viagem? Obviamente, a gente tem que ver ali se o carro está preparado, se ele está estruturado, seguro para essa viagem que vai ser feita. Fazendo analogia, durante a sua aula, na sua escola, você tem que prestar atenção em quê? Para poder você obter êxito no seu conhecimento. Dessa mesma forma que a gente pode fazer uma analogia, né, para tentar entender como conquistar essas boas convivências, viajando, a gente pode também parar para pensar como a gente age em sala de aula, né? Como eu consigo conquistar a boa convivência dos meus colegas em sala de aula. E como que eu faço aí para desfrutar essa boa convivência junto com eles, né? Ali naquele momento coletivo. Bora pensar sobre isso, meus amores? Então, vamos conhecer ainda mais profundamente sobre cada um desses combinados? Os 3 primeiros aí que eu trouxe para você, compreender um pouco sobre eles, o primeiro combinado, saber se expressar. Você sabia que muitas vezes em nossos relacionamentos nós somos poucos compreendidos, pois, apesar de acreditar que estamos sendo claros, devemos ter em mente que o que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra? Nas aulas, em especial, precisamos tomar cuidado ao expressarmos nossos sentimentos, opiniões, emoções e pontos de vista, pois a transmissão da nossa mensagem se dá além das palavras. Ali em sala de aula, a gente está se expressando, né? Através dos nossos gestos corporais, a nossa entonação de voz, o volume de voz. Então, saber se expressar em sala de aula, em qualquer ambiente da sua vida, é importantíssimo e necessário. Então, nosso primeiro combinado de hoje é tentar compreender o que é saber se expressar e como saber se expressar da melhor forma possível. O segundo combinado da nossa aula é saber ouvir. Somos seres únicos e percebemos tudo ao nosso redor de maneira singular. Surge daí um grande desafio: aprender a ouvir o que o outro deseja dizer. À medida que exercitamos a capacidade de ouvir, vamos também exercendo a capacidade de nos colocar no lugar do outro, de buscar entender o que o outro pensa e sente. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que é muito melhor parar para ouvir as pessoas do que falar o tempo todo, desnecessariamente? Esse é o nosso segundo combinado de hoje. O nosso terceiro combinado é o respeito. E aí nós vivemos imersos na diversidade.
A natureza nos apresenta cada ser vivo, cada característica de um ser vivo ou não vivo como única e ímpar. Nossa sociedade é um reflexo disto. Somos seres únicos, semelhantes, mas com características que nos singularizam. E diante de cada peça que compõe a vida, como aprendemos a lidar com o diferente? A resposta a essa questão está relacionada à nossa atitude, a ação ou omissão de reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as características e os direitos do próximo. Lembre-se, a maneira como lidamos com o outro é o reflexo de como lidamos com nós mesmos. É profundo e verdadeiro, tá bom? E esses são os nossos 3 primeiros combinados da nossa aula de hoje. Mas, seguindo em frente, temos mais 2 aqui, importantes também, não menos importantes, que é o sigilo e a confiança. E sobre o sigilo, nós podemos dizer que a preservação das informações confidencializadas a um certo indivíduo se configura como sigilo. No entanto, quando percebemos aspectos que são particulares ao outro, o que fazer então com essas percepções? Eu me preocupo em preservar a imagem do outro, por exemplo? Isso tem tudo a ver com o sigilo. Sigilo, meus amores, é preservar em segredo as informações confidenciais dos outros que chegam até você. Ou, por exemplo, se alguém confiou em te entregar algum segredo. Então, você tem a obrigação de manter esse sigilo, tá bom? Então, é bom a gente parar para pensar aí se a gente está preservando as informações que nos é confidencializadas. E o nosso último combinado de hoje é a confiança. E ela é nada mais, nada menos do que a ligação entre os membros do grupo, independentemente de suas semelhanças e diferenças, porque todos vão cuidar do conteúdo compartilhado, sem fazer mau uso ou tirar proveito, com más intenções dessa informação. Confiar no outro é fundamental para que a gente consiga manter a nossa sala de aula em harmonia e a nossa vida dentro de um equilíbrio e dentro de um gerenciamento de emoções saudáveis, tá bom? Eu te convido aí a pensar sobre esses 5 combinados que eu trouxe para você na nossa aula de hoje. E para fechar com chave de ouro aqui o nosso estudo sobre os combinados, eu trouxe para vocês algumas figuras geométricas para que a gente possa aproveitar aqui na nossa atividade Vamos Combinar e falar um pouco sobre cada um desses combinados, como, por exemplo, a confiança, o respeito, o sigilo, saber se expressar e saber ouvir. Eu queria que você falasse sobre cada um deles aí nas plaquinhas, fizesse algumas observações, falasse para mim o que você entendeu dessa aula, por que você acha importante aí praticar os combinados ao longo do ano e também ao longo da nossa vida, tá bom? E o que isso vai trazer de positivo para os relacionamentos humanos, o que isso vai trazer de positivo para os nossos relacionamentos enquanto seres humanos, tá bom? Pense nisso, a gente discute mais sobre as suas respostas em sala de aula, ou então a gente se encontra aqui na nossa telinha mais uma vez para discutir sobre outros temas importantes do nosso programa Escola da Inteligência. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!